teimosia. A teimosia em colocar sentido naquilo que a gente faz. A atualidade, o sistema nos coloca para que sejamos autômatos, para que façamos todas as coisas sem pensar e sem refletir. O que o Paulo Freire nos diz? Qual é a crítica sobre aquilo que a gente faz? Qual é a crítica necessária à educação para que não sejamos alienados, para que não sejamos objetos, mas para que sejamos sujeitos da nossa ação. Meu nome é Isabel Rodrigues e eu me entendo como uma grande defensora da escola pública. Uma questão muito importante que o Paulo Freire nos ensina é o esperançar. Esperança. Com um mundo tão difícil, você está falando em esperança? O Paulo Freire traz um outro viés, mas que exige de nós, além da teimosia, uma ação. Quando Paulo Freire fala em esperançar, o que ele diz? É preciso esperar, mas esperar com ação. Só é possível a gente trazer sentido para a nossa vida se nós agirmos e também esperarmos. É a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Portanto, sair desse imbróglio da falta de atitude, da alienação, só é possível quando a gente age e age coletivamente para a transformação. Portanto, o esperançar, que é o agir enquanto se espera, é primordial para a gente trazer sentido para a vida e para a gente poder transformar a micro-realidade da nossa vida e, quem sabe, a macro também. E nessa teimosia tão necessária à vida e tão necessária à educação, que a gente resolve fazer essa publicação sobre a educação pública de Santo André. Esta publicação, que destaca o fazer, as práticas pedagógicas dentro da escola pública, é uma forma também de transformar a sociedade e de todas as mazelas que fazem o sujeito vir a menos. A gente precisa também da educação pública enquanto sistema para poder transformar a sociedade. Se a educação não muda a sociedade, tampouco sem ela a sociedade tem alguma possibilidade de mudança. É impossível educar se nós não tivermos amorosidade, se nós não tivermos rigorosidade. Portanto, amar é um ato de coragem, é uma frase que nos inspira. Um dos livros que mais marcaram o nosso processo enquanto educadores em construção foi a leitura de Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Ensinar exige a consciência do inacabamento. Então, nós somos seres inacabados e através da perspectiva de troca dos educadores que a gente se fortalece e que a gente acredita que a educação é sim uma grande potência de transformação e mudança social. Meu nome é Amanda Souza Batista do Nascimento. Ser educador, ser professor é a gente ter consciência do inacabamento. Sou professora e eu costumo me identificar como militante da educação pública, gratuita, laica, com qualidade social e inclusiva. Em tempos tão sombrios, de desvalorização do ato docente, do fazer docente, no nosso país, é importante resgatar que ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos diferentes saberes. Nossa obra ela vai muito em consonância com as obras de Freire e a gente traz a perspectiva de resgatar essa potência que nós temos enquanto educadores. E também nós fazemos neste momento uma exaltação ao nosso patrono da educação brasileira. Tudo que nós aprendemos com as obras de Freire, nós estamos exaltando com a publicação e o lançamento dessa obra. E a gente espera que todos os textos possam tocar os seus leitores e, inclusive, atingir o objetivo que a gente quer, que é trazer a educação enquanto mudança e transformação social. Por que você acha que a escola tem grades? Porque eu acho que é uma maneira de tentar aprender a gente dentro da escola, porque não é um espaço que nós nos sentimos à vontade, sabe? Não é algo que a gente entre e fala, eu vou estudar. Não, é um local onde a gente se sente preso, você não sente a sua criatividade, você não sente a liberdade de estar lá, porque você simplesmente tem a vontade de aprender. Quando eu tive contato com o conceito de Freire, tive uma revolução.
né, tanto pessoal, intelectual e também dentro de um contexto periférico, onde eu consegui entender, através da leitura do espaço, né, que eu vivo, que eu moro, as divergências também, as possibilidades de construir algo novo. Então, esse contato que eu tive com o Freire foi uma transformação contínua, também de relações, né, de compreender o outro, de me colocar na posição dele e também de ser um agente de mudança, porque o Freire ele fala muito isso, né? É mudança, você vai promover mudança dentro de um aspecto progressista, de um aspecto afetivo, né? Então, a mudança que eu tive dessa vivência de leitura do Freire foi total. Olha, lá perto de casa, antes de falar sobre teoria, lá perto de casa o pessoal fala que é para os adolescentes já aprender como que é ficar preso, né? Isso é uma realidade que a comunidade já se identifica, né? Que as grades já representam a própria prisão do indivíduo. As grades, ela vem justamente para limitar o indivíduo, né? Limitar o indivíduo na sua liberdade de expressão, limitar o indivíduo na sua liberdade de se comunicar com o outro, né? Porque a partir do momento em que você coloca a grade, você só deixa o indivíduo naquele mundo que a grade limita. Então, ele não pode conversar com outras séries, que tem outras experiências, que tem outras demandas, que tem outras discussões. Então, limita o indivíduo a permanecer no seu próprio mundinho, no seu pensamento, até ali. E a grade, ela vem justamente para controlar. É uma forma de controle, não apenas físico, mas é uma forma de controle psíquico, né, e mental de cada um. A partir do momento em que a pessoa ela quer ser livre, eu acredito que grade nenhuma impede, né? Então, a grade, ela sim é um limitador, mas a liberdade do próprio ser é muito superior do que a questão física, né? E ela consegue sim se comunicar com outras possibilidades, outras demandas, ter outros acessos, né? Até porque existe um ambiente fora daquilo que a pessoa já está dentro da sua escola, né? Então, antes do ensino, no momento da chegada, ali não tem grades. No momento da refeição, ali não tem grades. No momento da saída, ali não tem grades, né? Então, todo aquele que é livre encontra a possibilidade de comunicação, de aprendizado fora das grades. E acredito que o indivíduo precisa ter essa perspectiva de olhar que a comunicação e a interação social ela acontece no ambiente escolar, mas acontece também pré e pós. Bem, isso é muito complexo porque as escolas têm grade por conta de um fator histórico, né? Porque a escola, quando foi democratizada, ela trouxe todo mundo para a educação. E a educação passou a ser dentro da escola muito mais uma contenção social do que necessariamente um processo de educação. Hoje a discussão também se diz respeito em função da segurança pública. Então eu tenho essa questão que é de dentro da escola, por que a escola tem grades, olhando a escola de dentro para fora, mas também existe um olhar que é de fora para dentro. Ou seja, do que eu preservo a escola? E aí é das questões sociais, das estruturas sociais. Eu preservo a escola, eu mantenho o meu aluno em segurança e para isso eu crio grades. Mas as grades, elas são simbólicas, né? Elas não são só físicas, elas são simbólicas. Elas são físicas em função do currículo, das grades curriculares, elas são físicas em função da própria arquitetura da escola, mas isso tudo tem estruturas simbólicas, que é do que eu estou distanciando a escola, ou por que eu tenho que manter aquilo que a escola faz em grades. Se nós pensarmos com Paulo Freire, ele propõe a libertação. Por que eu tenho que encarcerar essa libertação? Por que eu vou impedir que essa libertação consiga atingir o mundo? A pergunta que se faz tem mundo para todo mundo ou é proposital? Tem um ambiente de libertação? Total, porque a libertação tem dois filmes que eu queria citar que eu gosto muito, porque já que a gente está no parque aqui, eu queria falar do Pato, mas tem dois filmes que eu gosto muito. Um chama-se As Pontes de Madison, porque tem muitas pontes aqui no parque. Eu sempre entendi a ponte como um lugar de travessia, né? A ponte é um lugar de travessia, como pode ser também uma barreira ou um limite ou uma fronteira. Eu prefiro entender a ponte como um lugar de travessia segura. E associando ao Paulo Freire, a escola, mesmo tendo grades, ela também pode servir como travessia.
permitir que haja um atravessamento do conhecimento entre professor e o aluno. Isso não fica encarcerado na escola, isso não fica preso nas grades. Então, mesmo dentro das grades, é possível a libertação. Um outro filme que eu gosto muito, que chama-se Um Grito por Liberdade, em que o prisioneiro passa muitos anos aprisionado, cerca de 2 décadas, e lutando essas 2 décadas para conseguir momentos de liberdade, que já era quase que o fim da sua vida. Então, por mais que a escola tenha grades, é possível que por dentro dessas grades também se possibilite a liberdade, que é uma liberdade que começa por dentro, que é uma das frases mais impactantes do filme, que é o seu carcereiro que fala: a liberdade vem de dentro. E ele mal sabia que o prisioneiro já estava tentando ser livre, mas não por conta da indicação dele, mas estava tentando ser livre da própria cadeia. Não apenas as grades, mas toda a arquitetura da escola, ela reflete essa educação colonizadora, né, que a gente precisa questionar. E as grades estão ali para isso, para fazer esse papel de colonizar mentes e corpos. Então, se a gente consegue encontrar esse outro território da libertação das mentes e dos corpos, o espaço físico ele pode ser transgredido, né? Inclusive entendendo a comunidade como um espaço de educação também, e não apenas o prédio da escola. Acho que é uma tentativa de reforçar essa ideia de que tem uma separação entre a escola e o entorno, e a comunidade, a sociedade como um todo. Uma tentativa de não misturar o que é escolar e o que é social, como se isso pudesse ser possível, né? Não é possível. O que é social entra na escola, independente do nosso desejo, da nossa vontade. Então as grades elas acabam sendo só uma tentativa, né, de fazer algo, de conter algo que não é possível ser contido. As grades têm um poder simbólico muito grande, né? Traz essa questão de aprisionamento. E uma das justificativas é a questão da segurança pública e justamente a parte física, né? A tentativa de conter os alunos dentro daquele ambiente. Como se não houvessem aquelas grades, os educandos fossem fugir. Mas eu trago, né, uma outra questão. Por que os alunos não querem estar dentro do ambiente escolar, né? Por que os alunos precisam estar presos dentro de um lugar que, na verdade, não deveria ser tratado só como um dever, mas como um direito. Um ambiente onde ele deveria se desenvolver e sentir prazer de estar ali, não onde ele ficasse contando os minutos para sair, né? Arrumando maneiras de sair. Ele deveria ficar. O que separa, né, a comunidade da escola? Por que não temos essa visão de uma coisa só? Um todo, um conjunto. Então, isso daqui é algo da escola, isso daqui é algo da comunidade. Talvez o acesso restrito da comunidade ao espaço escolar também tenha uma interferência direta nesse fator. Eu acho que a partir do momento que você lê Paulo Freire, que você tem contato com o que foi a vivência dele, com o que foi todos os estudos dele, o que ele passou para gerações, você consegue entender. Eu, como estudante, não sou inferior ao meu professor. Nós estamos lá para aprender, ele está lá para me ensinar de uma maneira mais acadêmica, mas nós temos uma vivência, né? Então, acho que a partir do momento que eu conheci o Paulo Freire, isso me despertou, assim, eu me senti mais humana, me senti mais aluna e me fez ter uma vontade maior de estar na escola, de estar nesse espaço. Eu acredito que é para realmente criar aquele sistema que Freire fala no livro dele, Pedagogia da Autonomia, que é deixar tudo mecanizado. É muito mais fácil quando você tem um conteúdo pronto, né, e você só se preocupa com o resultado final. Que é o quê? A questão desse indivíduo estar apto para o mercado de trabalho. Aí entra a questão também que é importante falar, que a educação técnica, ela vai trabalhar realmente, ela vai capacitar esse aluno, né, para o resultado final, que é o material. Então você vai perder muita riqueza de detalhe desse indivíduo. Você não vai conhecer a individualidade dele, você não vai ter contato com o histórico dele, apenas técnico. Então acredito que a grade curricular, né, a grade na escola, de uma certa forma serve para nortear, mas ao mesmo tempo é bem limitante. Ainda com grade, você acredita que a escola pode ser um espaço libertador? Eu acredito, se esse professor, eles for um agente facilitador.
Se ele conseguir pegar aquele conteúdo da escola e transformar numa linguagem mais acessível e aplicar aquele conteúdo para a realidade do aluno, eu acredito que tem como você fazer uma libertação. Quando o Paulo Freire fala da raiva, né, não no sentido violento e tal, mas uma raiva fácil e injustiças para a questão da escola. Quando o professor tem uma raiva legítima, para mudança, essa raiva ela é legítima. Eu vejo que Paulo Freire, ele traz muito essa questão da humanidade, né? De olhar o outro. E essa percepção de olhar o outro, de considerar o outro, a experiência do outro, a intelectualidade do outro, a cognição do outro, a história do outro, isso é fundamental. Ainda mais na época que a gente está vivendo, em que as pessoas só querem saber de si. É aquele negócio, né? Se você pergunta, se você fala assim, hoje eu não estou bem, o outro vai falar, eu estou menos ainda. Né? Então, Paulo Freire dá essa perspectiva, né, de você olhar o outro dentro do ambiente da educação, que é fundamental para o aprendizado. É fundamental considerar a experiência do outro, considerar a história do outro e a sua vivência nesse processo de evolução, não sei se posso dizer assim, talvez no processo de desenvolvimento, né, do indivíduo, para as relações sociais, e para o seu próprio crescimento, né? Para o seu reconhecimento dentro do espaço do mundo. Interfere na medida que as ideias deles são libertadoras, não apenas para as escolas, mas para a vida. É assim que elas interferem na minha maneira de ver o mundo. As ideias de Paulo Freire, primeiro, mudaram a maneira como eu vejo o meu mundo, né? Então Paulo Freire tem muito isso de nos atingir subjetivamente. Então mudou em primeiro lugar a minha maneira de ver o meu mundo. Consequentemente, a maneira como eu vejo o meu mundo, ela foi estendida à maneira como eu compreendo o mundo. Então existe uma relação muito didática nas obras do Paulo Freire e no próprio Paulo Freire, que é nos atingir de diversas formas. Nos atinge pela maneira como nós enxergamos o mundo e em seguida nos atinge porque nós mudamos o olhar sobre o mundo. E como eu sei que a nossa existência é bastante conturbada e ao mesmo tempo apaixonada, não tem como eu ficar parado diante disso. Então ele me leva à ação. Uma ação que me faz pensar as minhas mudanças e uma ação que me obriga a pensar as mudanças que eu tenho que fazer com o mundo. E é dessa forma que as leituras de Paulo Freire conseguiu me mudar e fazer a maneira com que eu olho para o mundo seja também modificada e que queira mudar o mundo através desse olhar. O fato de eu ser educadora e de me sentir educadora já há tantos anos, né? E vivenciar essa experiência transforma exatamente esse lugar de vivenciar com ênfase a transgressão, né, das pessoas que passam pelo meu caminho nesse percurso do educar e aprender, né, aprender juntos, compartilhar esses saberes e compartilhar essas aprendizagens. Vai muito de como a gente se relaciona com a escola, com os estudantes, com os nossos pares. Essa tentativa de aprisionar, ela só vai ter sucesso se na nossa prática a gente também desenvolver uma prática que seja autoritária, que seja, né, vinculada à ideia de prisão, mas senão acaba sendo só um artifício. Acho que o que a gente precisa fazer é tentar que as relações sejam harmoniosas, sejam democráticas e sejam horizontais. E a gente consegue construir uma educação que não seja, né, voltada para essa ideia de prisão, de aprisionamento. Como as ideias de Paulo Freire interferem na sua maneira de ler o mundo? Acho que essa ideia da importância da contextualização, do diálogo, da construção, de que somos seres inacabados. Eu tive contato com as ideias do Paulo Freire muito nova, ainda na adolescência, no magistério, e eu vi que era um dos primeiros autores que falava dos oprimidos, né? Que falava do ponto de vista do oprimido, do negro, da mulher, de todos que a escola excluía. Então, acho que o meu primeiro contato acabou me fascinando, né? E até hoje eu acho que ele é fundamental para compreender o mundo. As ideias estão além do plano físico, né? Então, estão além das grades. As ideias passadas pelos professores, pelos alunos, as vivências ali acumuladas, né, não ficam restritas às grades. E tudo aquilo que é gerado dentro do ambiente escolar sai das grades também. Então, as coisas são geradas na escola e saem para o mundo.
Mesmo com grades, as ideias não são contidas ali. Quando nós falamos de educação, muitas das vezes parece algo muito técnico, algo muito parrudo mesmo, né? Paulo Freire traz essa coisa da humanização, a questão do afeto, da esperança e do ser humano, a essência do ser humano, né? Ele não separa essas coisas. Então, a partir do momento que eu me entendo como um ser humano, né, como um ser social, que preciso da educação, eu posso utilizá-la como uma ferramenta de emancipação. Riazini on the beat.